Capítulo 35. Inspetor, a doutora Taylor está aqui. Outra vez? Sentiu vontade de não a receber. Estava obcecada com a ideia do assassinato. Tinha de acabar com aquilo. Mande-a entrar. Quando Paige entrou no gabinete, ele adiantou-se. Olhe, doutora, acho que isto já foi longe demais. O Dr. Dolan queixou-se de que eu sei como é que Ken Mallory fez tudo. A voz soou bastante excitada. Havia tricloroetileno no organismo de Cat. Ele anuiu. O Dr. Dolan disse-me isso, concordou Burns. Mas também me disse que não podia tê-la deixado inconsciente. O hidrato de cloral transforma-se em tricloroetileno, disse Paige triunfante. Mallory mentiu quando disse que não regressou com Cat ao apartamento. Colocou o hidrato de cloral na bebida dela. Não tem sabor quando misturado com álcool e leva apenas alguns minutos para atuar. Depois, quando ela ficou inconsciente, ele a matou e fez com que parecesse um aborto mal resolvido. Doutora, peço desculpas pelo que vou dizer, mas isto é muita especulação junta. Não, não é. Ele escreveu a receita para um paciente chamado Spiros Levatis, mas nunca lhe deu. Como sabe isso? Porque não podia. Verifiquei o Spiros Levatis. Sofre de eritoroipoiter porfiria. O que é isso? É um problema metabólico genético. Causa fotossensibilidade, lesões, hipertensão, taquicardia e alguns outros sintomas desagradáveis. É o resultado de um gene defeituoso. Ainda não compreendo. O Dr. Mallory não deu hidrato de cloral ao paciente porque iria matá-lo. O hidrato de cloral é contraindicado para a porfiria. Teria causado convulsões imediatas. Pela primeira vez, o inspetor Burns ficou impressionado. A senhora trabalhou mesmo bem, não foi? Paige continuou. Por que é que Ken Mallory iria a uma farmácia distante aviar uma receita a um paciente que sabia que não podia tomar este medicamento? O senhor tem que prendê-lo. Tinha as mãos apoiadas na secretária. Não é assim tão simples. O senhor tem de... O inspetor Burns levantou uma mão. Está bem. Digo-lhe o que irei fazer. Entrarei em contato com o gabinete do promotor público e verei se acham que temos aqui um caso. Paige sabia que tinha feito tudo o que podia. Obrigada, inspetor. Falarei com você depois. Assim que Paige Taylor saiu, o inspetor Burns ficou pensando na conversa. Não havia qualquer prova insofismável contra o Dr. Mallory, mas apenas a suspeita de uma mulher persistente. Reviu os poucos fatos que possuía. O Dr. Mallory tinha se comprometido com Cat Hunter. 2 dias depois dela ter morrido, estava comprometido com a filha de Alex Harrison. Interessante, mas não contra a lei. Mallory dissera que deixara a Dra. Hunter à porta do apartamento e que não entrara. Foi encontrado sêmen no corpo dela, mas ele deu uma explicação plausível para isso. Depois, surgiu o hidrato de cloral. Mallory tinha aviado uma receita deste medicamento para um paciente que, se o tivesse tomado, morreria. Era culpado de assassinato ou não? Burns chamou a secretária através do intercomunicador. Bárbara, marque-me uma reunião com o promotor público para esta tarde. Estavam 4 homens no gabinete quando Paige entrou. O promotor público, seu assistente, um homem chamado Warren e o inspetor Burns. Obrigada por ter vindo, doutora Taylor, agradeceu o promotor público. O inspetor Burns falou-me do seu interesse na morte da doutora Hunter. Admiro isso. A doutora Hunter era sua companheira e a senhora quer que a justiça seja cumprida. Então, apesar de tudo, vão prender Ken Mallory. Sim,
afirmou Paige. Não há qualquer dúvida. O Dr. Mallory matou-a. Quando o prenderem, ele... Lamento, mas não podemos fazer isso. Paige ficou pálida a olhar para ele. O quê? Não podemos prender o Dr. Mallory. Mas por quê? Não temos caso. É claro que tem, exclamou Paige. O tricloroetileno prova que, doutora, no tribunal a ignorância da lei não é desculpa, mas ignorância em medicina é. Não compreendo. É simples. Significa que o Dr. Mallory poderia afirmar que cometeu um erro ou que não sabia que efeitos o hidrato de cloral causaria ao paciente com porfiria. Ninguém conseguiria provar que estava mentindo. E isso pode provar que é um péssimo médico, mas não provaria que é culpado de assassinato. Paige olhou para ele frustrada. Vai deixá-lo escapar do que fez? Ele estudou-a por momentos. Vou dizer-lhe o que pretendo fazer. Já conversei sobre este assunto com o inspetor Burns. Se nos autorizar, enviaremos alguém ao seu apartamento para ir buscar os copos do bar. Se encontrarmos vestígios de hidrato de cloral, daremos o passo seguinte. E se ele os lavou? O inspetor Burns respondeu secamente. Não acredito que ele tivesse tempo para utilizar detergente. Se tiver apenas passado os copos por água, descobriremos o que estamos à procura. 2 horas mais tarde, o inspetor Burns falava ao telefone com Paige. Fizemos uma análise clínica de todos os copos do bar, doutora, disse Burns. Paige estava tão desapontada que ficou estática. Encontramos um com vestígios de hidrato de cloral. Paige fechou os olhos e fez uma silenciosa oração de agradecimento. E havia impressões digitais neste copo. Vamos compará-las com as do Dr. Mallory. Paige sentiu uma onda de excitação. O inspetor continuou. Quando a matou, se realmente a matou, calçava luvas para que as suas impressões digitais não fossem encontradas na cureta, mas não podia ter servido a bebida com as luvas calçadas, e talvez não as tivesse quando voltou a colocar os copos no lugar, depois de os ter passado por água. Não, disse Paige, não podia. Tenho de admitir que no início não acreditei que sua teoria resultasse em alguma coisa. Agora, penso que o Dr. Mallory pode ser o nosso homem, mas prová-lo vai ser outro assunto. E continuou. O promotor público tem razão. Será difícil levar Mallory a tribunal. Ainda pode afirmar que a receita era para o paciente dele. Não existe qualquer lei contra um erro médico. Não vejo como... Espere aí, disse Paige excitada. Acho que sei como... Ken Mallory ouvia o que Lauren dizia ao telefone. Meu pai e eu encontramos um escritório que você vai adorar, querido. É um local magnífico do Post Building 490. Vou contratar uma recepcionista para você, alguém que não seja muito bonita. Mallory deu uma gargalhada. Você não tem de se preocupar com isso, doçura. Para mim não existe mais ninguém no mundo senão você. Estou ansiosa que o veja. Consegue sair agora? Saio dentro de 2 horas. Maravilha. Por que não vem me buscar em casa? Está bem, estarei aí. Mallory desligou o telefone. É impossível tornar-se melhor do que isto, pensou. Existe não um deus, mas uma deusa, e ela me adora. Ouviu o seu nome no sistema de alto-falantes. Dr. Mallory, quarto 430. Dr. Mallory, quarto 430. Deixou-se ficar sentado sonhando acordado e pensando no futuro dourado que o esperava. Um local magnífico do Post Building 490, cheio de velhas ricas e ansiosas por lhe atirarem o seu dinheiro. Ouviu de novo o seu nome.
Dr. Mallory, quarto 430, suspirou e levantou-se. Muito em breve estarei longe desta maldita casa de loucos, pensou, e dirigiu-se ao quarto 430. Um residente o esperava no corredor junto ao quarto. Julgo que temos um problema aqui, disse. É um dos pacientes do Dr. Peterson, mas o doutor não está aqui. Tive uma discussão com um dos outros médicos. Entraram. Estavam mais 3 pessoas no quarto. Um homem deitado, uma enfermeira e um médico que Mallory nunca tinha visto antes. O residente apresentou-os. Este é o Dr. Edwards. Precisamos dos seus conselhos, Dr. Mallory. Qual é o problema? O residente explicou. Este paciente sofre de eritropoietic porfiria e o Dr. Edwards insiste em dar-lhe um sedativo. Não vejo onde está o problema. Obrigado, disse o Dr. Edwards. O homem não dorme há 48 horas. Receitei-lhe hidrato de cloral para que possa descansar e... Mallory olhou para ele incrédulo. Está louco? Isso pode matá-lo, teria convulsões, taquicardia e provavelmente acabaria por morrer. Onde diabos estudou medicina? O homem olhou para Mallory e respondeu calmamente: Não estudei. Puxou o distintivo. Trabalho no Departamento de Polícia de São Francisco. Homicídios. Voltou-se para o homem que estava deitado. Captou tudo? O homem retirou um gravador colocado debaixo da almofada. Tudo. Mallory olhava de um para o outro de sobrancelhas franzidas. Não compreendo. O que é isto? O que se passa? O inspetor voltou-se para ele. Dr. Mallory, o senhor está preso pelo assassinato da doutora Cat Hunter. Capítulo 36. Na primeira página do San Francisco Chronicle, lia-se: Médico preso num triângulo amoroso. A história por baixo era bastante longa. Para relatar em pormenor os fatos lúbricos do caso, Mallory leu o jornal na cela, tirou com ele para o chão. O companheiro de cela disse: Tudo indica que você foi apanhado em cheio, amigo. Não acredite nisso, disse Mallory confidencialmente. Tenho bons conhecimentos e eles irão contratar o melhor advogado do mundo. Sairei daqui dentro de 24 horas, só tenho de fazer um telefonema. Os Harrisons liam o jornal à mesa do café da manhã. Meu Deus! Exclamou Lauren. Ken, não posso acreditar! O mordomo aproximou-se com o tabuleiro do café da manhã. Desculpe, Miss Harrison. O Dr. Mallory está ao telefone e julgo que está telefonando da cadeia. Eu atendo. Lauren começou a levantar-se da mesa. Você fica aqui, tomando café da manhã, disse Alex Harrison com firmeza. Virou-se para o mordomo. Não conhecemos nenhum Dr. Mallory. Paige leu o jornal enquanto se vestia. Mallory iria ser castigado pelo terrível ato que cometera. Mas isso não causou satisfação a Paige. Nada do que lhe pudessem fazer traria Cat de volta. A campainha da porta soou e ela foi atender. Deparou-se-lhe com um estranho. Vestia terno escuro e trazia uma pasta. Doutora Taylor? Sim. Chamo-me Roderick Pelham. Sou advogado da Rossman. Posso entrar? Paige o estudou confusa. Sim. Ele entrou no apartamento. O que deseja de mim? Viu-o abrir a pasta e retirar alguns papéis. Tem conhecimento, claro, de que é a principal beneficiária do testamento de John Cronin? Paige ficou branca ao olhar para ele. Do que está falando? Deve haver algum erro? Oh, não existe qualquer erro.
O Sr. Cronin deixou-lhe a soma de $1 milhão. Paige afundou-se na cadeira estupefata, tentando lembrar-se. Tem de ir à Europa. Faça-me um favor. Vá a Paris, fique no Crillon, jante no Maxims, peça um bife grande e espesso e uma garrafa de champanhe, e quando estiver comendo o bife e bebendo champanhe, quero que pense em mim. Se fizer o favor de assinar aqui, poderemos tratar de toda a papelada necessária. Paige levantou a cabeça. Eu não sei o que dizer. Ele tinha família. De acordo com os termos do testamento, eles receberão apenas o restante dos bens, que não perfazem uma importância muito grande. Não posso aceitar isso, disse-lhe Paige. Pelham olhou para ela surpreendido. Por que não? Não soube responder. John Cronin tinha querido que ela ficasse com esse dinheiro. Não sei, de certa maneira, isso me parece pouco ético. Ele era meu paciente. Bem, vou deixar o cheque aqui. A senhora poderá decidir o que fazer com ele. Assine aqui, por favor. Paige assinou o papel ainda confusa. Adeus, doutora. Acompanhou-o até a porta e sentou-se, pensando em John Cronin. A notícia da herança de Paige era tema de conversa em todo o hospital. Por um lado, Paige desejara que ninguém soubesse do assunto. Ainda não tinha decidido o que fazer com o dinheiro. Não me pertence, pensou. Ele tinha família. Paige ainda não estava emocionalmente apta a regressar ao trabalho, mas os pacientes precisavam dela. Tinha uma operação marcada para esta manhã. Arthur Kane esperava por Paige no corredor. Nunca mais tinham falado um com o outro, desde o incidente das radiografias invertidas. Embora Paige não tivesse provas de que fora Kane, o acontecimento a tinha marcado profundamente. Olá, Paige. Vamos esquecer tudo o que se passou, o que diz disso? Paige encolheu os ombros. Está bem. Não acha terrível o caso de Ken Mallory? Perguntou. Sim, respondeu Paige. Kane olhou para ela pelo canto do olho. Consegue imaginar um médico matando deliberadamente um ser humano? É horrível, não acha? Sim. A propósito, disse, parabéns, soube que é milionária. Não vejo. Tenho bilhetes para a peça de teatro desta noite, Paige. Pensei que pudéssemos ir os dois. Obrigada, agradeceu Paige. Estou comprometida com outra pessoa. Então sugiro que quebre o compromisso. Olhou para ele surpreendida. Como disse? Kane aproximou-se mais dela. Mandei fazer uma autópsia em John Cronin. Paige sentiu que o coração batia mais depressa. Sim? Não morreu de ataque cardíaco. Alguém lhe deu uma dose excessiva de insulina. Acho que esse alguém em particular não contou com uma autópsia. A boca de Paige ficou subitamente seca. Você estava presente quando ele morreu, não estava? Hesitou. Sim. Só eu sei disso e só eu tenho relatório. Deu-lhe uma palmadinha no ombro. E a minha boca está selada. Agora, quanto aos bilhetes desta noite... Paige afastou-se dele. Não. Tem certeza de que sabe o que está fazendo? Respirou fundo. Sim. Agora, se me der licença, e afastou-se. Kane olhou para ela e o rosto endureceu. Deu meia volta e dirigiu-se ao gabinete do Dr. Benjamin Wallace. O telefone a acordou a 1 da manhã no apartamento. Foi outra vez muito malandra. Era de novo a mesma voz rouca, tentando disfarçar falando num sussurro, mas desta vez Paige reconheceu-a. Meu Deus, pensou, eu tinha razão em ter medo. Na manhã seguinte, quando Paige chegou ao hospital, 2 homens esperavam-na. Doutora Paige Taylor? Sim. Tem de nos acompanhar. Está presa pelo assassinato de John Cronin. Capítulo 37.
Era o último dia do julgamento de Page. Alan Penn, o advogado de defesa, expunha o seu sumário ao júri. Senhoras e senhores, já ouviram muitos testemunhos acerca da competência ou incompetência da doutora Taylor. Bom, a juiz Young dirá a vocês que não é esse o assunto que estamos verificando neste julgamento. Tenho a certeza que para cada médico que não aprovou o trabalho dela, poderíamos arranjar uma dúzia que aprovou. Mas não se trata disso. Paige Taylor está sendo julgada pela morte de John Cronin. Admitiu tê-lo ajudado a morrer. E o fez porque ele sofria muito e porque ele pediu que o fizesse. Isso é eutanásia, cada vez mais aceita em todo o mundo. No ano passado, o Tribunal Superior da Califórnia defendeu o direito de um adulto mentalmente competente recusar ou exigir a retirada de qualquer tipo de tratamento médico. É o indivíduo que tem de viver ou morrer durante o curso do tratamento escolhido ou rejeitado. Olhou para o rosto dos jurados. A eutanásia é um crime de compaixão, de misericórdia, e atrevo-me a dizer que acontece de uma ou outra maneira em hospitais de todo o mundo. O advogado de acusação apela à pena de morte. Não o deixem confundir o assunto. Nunca houve pena de morte para eutanásia. 63% dos americanos acreditam que a eutanásia devia ser legal e em 18 estados deste país é legal. A pergunta é: temos o direito de obrigar pacientes indefesos a viver com dores, forçá-los a manterem-se vivos e sofrer? A pergunta tornou-se complicada devido aos grandes avanços ocorridos na tecnologia médica. Entregamos a máquinas os cuidados a ter com os pacientes. As máquinas não são misericordiosas. Se um cavalo partir uma pata, acabamos com o seu sofrimento, sacrificando-o. Com o ser humano, condenamo-lo à metade da vida, o que é infernal. A doutora Taylor não decidiu quando é que John Cronin deveria morrer. John Cronin é que decidiu. Não confundam o caso. O que a doutora Taylor fez foi um ato de misericórdia. Assumiu toda a responsabilidade deste ato. Mas podem ter a certeza de que ela nada sabia da herança que lhe fora deixada. O que fez foi num espírito de compaixão. John Cronin era um homem de coração fraco, com um câncer incurável que se espalhara por todo o corpo, causando-lhe agonia. Perguntem-se a vós próprios: nestas circunstâncias gostariam de continuar vivendo? Obrigado. Deu meia volta, regressou à mesa e sentou-se ao lado de Paige. Venable levantou-se e aproximou-se do júri. Compaixão? Misericórdia? Olhou para Paige, abanou a cabeça e tornou a virar-se para o júri. Senhoras e senhores, exerço direito em tribunais há mais de 20 anos. E devo dizer-lhes que durante todos esses anos nunca, mas nunca, vi um caso tão claro de assassinato deliberado a sangue frio e só por dinheiro. Paige, tensa e pálida, escutava cada palavra. A defesa falou de eutanásia. Será que a doutora Taylor fez o que fez por compaixão? Não acredito. A doutora Taylor e outros testemunharam que o Sr. Cronin tinha apenas mais alguns dias de vida. Por que é que ela não o deixou viver estes dias? Talvez tenha sido porque a doutora Taylor receou que a senhora Cronin viesse
a saber das alterações ao testamento do marido, e assim acabou com o problema. É uma coincidência bastante notável que, imediatamente após o Sr. Cronin ter alterado o testamento e deixado à doutora Taylor a soma de $1 milhão, ela lhe deu uma dose excessiva de insulina para o matar. Uma e outra vez, a Ré condenou-se a si mesma com suas próprias palavras. Afirmou que tinha um relacionamento amigável com John Cronin, que ele gostava dela e a respeitava, mas ouviram testemunhas afirmarem que ele odiava a doutora Taylor, que a chamou de aquela vagabunda e lhe disse para manter a merda das suas mãos longe dele. Gus Venable olhou novamente para Ré. Notava-se um ar de desespero no rosto de Paige. Voltou-se para o júri. Um advogado testemunhou que a doutora Taylor disse sobre $1 milhão que lhe tinham sido deixados. É pouco ético. Ele era meu paciente. Mas aceitou o dinheiro. Precisava dele. Tinha em casa uma gaveta cheia de revistas de viagens, Paris, Londres, Riviera. E não se esqueçam de que ela não voltou à agência de viagens depois de receber o dinheiro. Oh, não. Planejou estas viagens antes. Tudo o que precisava era de dinheiro e de uma oportunidade. E John Cronin forneceu ambas as coisas. Um homem indefeso e moribundo a quem podia controlar. Tinha à sua mercê um homem que admitiu estar sofrendo muito, isto é, estava em agonia, segundo o que ela mesma admitiu. Quando se sofre assim, pode-se imaginar como é difícil pensar com clareza. Não sabemos como é que a doutora Taylor persuadiu John Cronin a alterar o testamento, retirando a família a quem amava e tornando-a na sua principal beneficiária. O que realmente sabemos é que a chamou para junto de si nesta noite fatal. De que é que falaram? Terá ele oferecido $1 milhão para que ela acabasse com seu sofrimento? É uma possibilidade que temos de encarar. Em qualquer dos casos, foi um assassinato a sangue frio. Senhoras e senhores, sabem quem foi a testemunha mais redundante de todas durante este julgamento? Apontou um dedo acusador a Paige. A própria Ré. Ouviram-na testemunhar que nunca violara o sagrado juramento de Hipócrates, mas mentiu. Ouvimos testemunhos de que ela fizera uma transfusão ilegal e mais tarde falsificara o registro. Afirmou nunca ter matado qualquer paciente, à exceção de John Cronin, mas ouvimos testemunhos de que o Dr. Barker, um médico respeitado por todos, a acusara de ter matado um seu paciente. Infelizmente, senhoras e senhores, Lawrence Barker sofreu um infarto e não pode estar aqui hoje para testemunhar contra a Ré. Mas permitam que vos recorde a opinião de que o Dr. Barker tinha da Ré. Este é o Dr. Patterson, que testemunha sobre um paciente a quem a doutora Taylor operou. Leu a transcrição. O Dr. Barker entrou na sala de operações durante a cirurgia? Sim. E o Dr. Barker disse alguma coisa? Resposta. Voltou-se para a doutora Taylor e disse: você o matou. Esta é da enfermeira Barry. Conte algumas coisas específicas que ouviu o Dr. Barker dizer à doutora Taylor. Resposta. Disse que ela era incompetente. Em outro dia afirmou que não a deixaria operar o seu cão. Gus Venable levantou a cabeça. Ou existe alguma conspiração onde todos esses médicos e enfermeiras de boa reputação mentem acerca da Ré, ou a doutora Taylor é uma mentirosa. Não só mentirosa, como patologicamente
A porta do fundo da sala do tribunal abriu-se, dando passagem a um ajudante. Parou um momento à entrada, tentando tomar uma decisão. Em seguida, percorreu a passagem entre as cadeiras e aproximou-se de Gus Venable. Sir, Gus Venable voltou-se furioso. Não vê que eu... O ajudante segredou-lhe ao ouvido. Gus Venable olhou para ele abismado. O quê? Isso é maravilhoso. A juiz Young inclinou-se para a frente e disse muito baixinho: perdoem a interrupção, mas o que estão exatamente fazendo? Gus Venable virou-se para a magistrada excitado. Meritíssima, acabei de ser informado que o Dr. Lawrence Barker está no lado de fora desta sala. Veio numa cadeira de rodas, mas está em condições de testemunhar. Gostaria de o chamar ao banco das testemunhas. Levantou-se um murmúrio na sala. A Alan Penn levantou-se. Protesto! Gritou. A acusação está a meio do seu sumário. Não há motivo para chamar uma nova testemunha numa hora tão tardia. A juiz Young bateu com o martelo. Queiram fazer o favor de se aproximarem da tribuna? Penn e Venable dirigiram-se à tribuna. Isto é bastante irregular, meritíssima. Oponho-me. A juiz Young disse. Tem razão quando diz ser irregular, Dr. Penn, mas está enganado quando diz não haver motivo. Posso citar uma dúzia de casos por todo o país onde as testemunhas materiais foram autorizadas a testemunhar em circunstâncias especiais. Na realidade, se está tão interessado em motivos, deverá ler o caso que teve lugar nesta sala há 5 anos. Aconteceu que eu era a juíza. Alan Penn engoliu em seco. Isso significa que vai autorizar que ele testemunhe? A juíza Young ficou pensativa. Uma vez que o Dr. Barker é uma testemunha material para este caso e estava impossibilitado de testemunhar mais cedo, no interesse da justiça, vou permitir que ele apresente o seu testemunho. Exceção: nada prova que a testemunha é competente para testemunhar. Exijo uma equipe de psiquiatras. Dr. Penn, nesta sala de tribunal, nós não exigimos. Nós pedimos. Voltou-se para Gus Venable. Pode mandar entrar sua testemunha. Alan Penn permaneceu imóvel, sentindo-se derrotado. Acabou tudo, pensou. Tudo se desmoronou. Gus Venable virou-se para o ajudante. Mande entrar o Dr. Barker. A porta abriu-se lentamente. O Dr. Lawrence Barker, numa cadeira de rodas, entrou na sala do tribunal. Tinha a cabeça inclinada e num dos lados do rosto notava-se um ligeiro ricto. Todos olharam para a figura pálida e frágil, sendo empurrada até a frente da sala. Quando passou por Paige, levantou a cabeça e olhou para ela. Nada havia de amigável no seu olhar. O que fez com que Paige se lembrasse das suas últimas palavras. Quem raio julga que... Quando Lawrence Barker já se encontrava perante o banco, a juiz Young inclinou-se para a frente e perguntou gentilmente: Dr. Barker está em condições de testemunhar hoje? Quando Barker falou, mal se lhe ouviam as palavras. Estou, meritíssima. Está totalmente ciente do que se passa nesta sala de tribunal? Sim, meritíssima. Olhou para onde Paige estava sentada. Aquela mulher está sendo julgada pelo assassinato de um paciente. Paige estremeceu. Aquela mulher. A juiz Young tomou a decisão. Virou-se para o almoxarife. Por favor,
pode fazer a testemunha prestar juramento? Depois de o Dr. Barker ter prestado juramento, a juiz Young disse: pode ficar na cadeira, Dr. Barker. A acusação poderá prosseguir e irá permitir que a defesa contra-interrogue. Gus Venable sorriu. Obrigado, meritíssima. Aproximou-se da cadeira de rodas. Doutor, não vamos empatá-lo por muito tempo. E o tribunal agradece-lhe sinceramente que tenha vindo testemunhar nestas circunstâncias tão penosas. Tem conhecimento de algum dos testemunhos que aqui foram apresentados durante o último mês? O Dr. Barker anuiu. Tenho seguido o caso pela televisão e através dos jornais e ficado enojado com tudo. Paige tapou o rosto com as mãos. Era tudo o que Gus Venable podia fazer para esconder a sensação de triunfo. Tenho a certeza de que muitos de nós se sentem da mesma maneira, doutor, disse a acusação respeitosamente. Vim aqui porque quero que a justiça seja feita. Venable sorriu. Exatamente tal como nós. Lawrence Barker respirou fundo e, quando falou, a voz soou cheia de fúria. Então, por que raios levou a doutora Taylor a julgamento? Venable julgou ter entendido mal. Como disse? Este julgamento é uma farsa. Paige e Alan Penn olharam-se entre si abismados. Gus Venable empalideceu. Dr. Barker? Não me interrompa, afirmou Barker. O senhor utilizou o testemunho de muitas pessoas tendenciosas e invejosas para atacar uma cirurgiã brilhante. Ela... Um momento. Venable começava a entrar em pânico. Não é verdade que criticou as capacidades da doutora Taylor de tal forma que a deixou pronta para deixar o embarcadero hospital? Sim. Gus Venable começou a se sentir melhor. Bem, então, disse em tom benevolente, como pode afirmar que Paige Taylor é uma médica brilhante? Porque acontece que é a verdade. Barker virou-se para olhar para Paige e, quando tornou a falar, conversava com ela, como se estivessem somente duas pessoas na sala. Algumas pessoas nascem para ser médicas. Você é uma destas raridades. Desde o início que percebi como você era capaz. Dificultei-lhe a vida, talvez demais, porque você era boa. Fui duro para você porque quis que fosse mais dura consigo mesma. Quis que fosse perfeita. Porque na nossa profissão não existe espaço para erros. Nenhum. Paige olhava para ele, assustada, com a mente às voltas. Tudo estava acontecendo muito depressa. A sala ficou silenciosa. Nunca permitiria que deixasse o hospital. Gus Venable começava a sentir que a vitória lhe fugia. A sua grande testemunha tinha se tornado seu pior pesadelo. Dr. Barker foi testemunhado que o senhor acusou a doutora Taylor de ter matado o seu paciente Lance Kelly. Como? Disse-lhe isso porque ela era a cirurgiã encarregada. Era a sua grande responsabilidade. Na realidade, o anestesista é que causou a morte de Kelly. Neste momento, a sala ficou em alvoroço. Paige ficou boquiaberta. O Dr. Barker continuou falando lentamente, mas com esforço. E quanto ao fato de John Cronin ter lhe deixado dinheiro, a doutora Taylor nada sabia disso. Eu próprio falei com o Sr. Cronin. Disse-me que iria deixar esta quantia à doutora Taylor, porque odiava a família e também me disse que iria pedir-lhe que o libertasse da sua agonia. Eu concordei. Houve um enorme alvoroço entre os espectadores.
Gus Venable permaneceu ali com uma expressão de fúria. Alan Penn ergueu-se. Meritíssima, peço que este assunto seja encerrado. A juíza Young bateu com o martelo. Silêncio, gritou. Olhou para os dois advogados. Venham ao meu gabinete. A juíza Young, Alan Penn e Gus Venable encontravam-se no gabinete da magistrada. Gus Venable estava em estado de choque. Eu nem sei o que dizer. Ele está obviamente doente, Meritíssima, está confuso. Quer uma equipe de psiquiatras para o examinar e... Não pode querer tudo, Gus. Tudo indica que o seu caso se transformou em fumo. Vamos evitar-lhe mais situações embaraçosas, está bem? Vou retirar a acusação de assassinato e encerrar o caso. Alguma objeção? Houve um silêncio prolongado. Finalmente, Venable concordou. Julgo que não. A juíza Young afirmou, bem decidido. Vou dar-lhe um conselho. Nunca, mas nunca, chame uma testemunha sem saber o que ela irá dizer. O tribunal estava novamente em sessão. A magistrada disse: Senhoras e senhores membros do júri, obrigada pelo vosso tempo e paciência. O tribunal vai retirar todas as acusações. A ré está livre. Paige virou-se para tirar um beijo a Jason e depois correu até onde o Dr. Barker estava sentado. Ajoelhou-se e abraçou-o. Não sei como lhe agradecer, sussurrou. Em primeiro lugar, nunca devia ter se envolvido nesta confusão, resmungou. Que coisa tão estúpida para se fazer. Vamos sair daqui e vamos a qualquer lado onde possamos conversar. A juíza Young ouviu, levantou-se e disse: Pode utilizar meu gabinete se quiser. É o mínimo que podemos fazer. Só Paige, Jason e o Dr. Barker se encontravam no gabinete da juíza. O Dr. Barker disse: Lamento que não tivesse me deixado vir aqui mais cedo. Sabem como são esses malditos médicos. Paige estava prestes a romper em lágrimas. Não sei como dizer o que... Então não diga nada, replicou ele grosseiramente. Paige o estudou, lembrando-se subitamente de algo. Quando é que falou com John Cronin? O quê? O senhor me ouviu. Quando é que falou com John Cronin? Quando? Ela respondeu lentamente. O senhor nem sequer viu John Cronin. Não o conheceu. Surgiu um ligeiro sorriso nos lábios de Barker. Não, mas conheço você. Paige inclinou-se para a frente e deu-lhe um forte abraço. Não seja piegas, resmungou. Olhou para Jason. Às vezes torna-se piegas. Cuide bem dela. Ou terá de se haver comigo. Jason respondeu. Não se preocupe, sir. Cuidarei bem dela. Paige e Jason casaram-se no dia seguinte. O Dr. Barker foi o padrinho. Epílogo. Paige Curtis abriu um consultório particular e está afiliada no prestigioso North Shore Hospital. Paige utilizou $1 milhão que John Cronin lhe deixara para criar na África uma fundação médica em nome do seu pai. Lawrence Barker partilha um escritório com Paige como consultor de cirurgia. Arthur Kane viu a sua licença ser-lhe retirada pela Ordem dos Médicos da Califórnia. Jimmy Ford se recuperou completamente e casou-se com Betsy. Deram à sua primeira filha o nome de Paige. Honey Taft foi viver na Irlanda com Sean Reilly e trabalha como enfermeira em Dublin. Sean Reilly é um artista famoso e não apresenta quaisquer sintomas de AIDS.
pelo menos por enquanto. Mike Hunter foi condenado à prisão por assalto à mão armada e ainda cumpre pena. Alfred Turner juntou-se a um grupo da Park Avenue e tem tido bastante êxito. Benjamin Wallace foi despedido do cargo de administrador do Embarcadero Count Hospital. Lauren Harrison casou-se com um tenista profissional. Lou Di Netto foi condenado a 15 anos de cadeia por sonegar impostos. Ken Mallory foi condenado à prisão perpétua. Uma semana após a chegada de Di Netto, Mallory foi encontrado morto à punhalada na sua cela. O Embarcadero Hospital ali continua, à espera do próximo terremoto. Fim.